pessoal, tudo bem? De volta aqui no Café Bandeira. Hoje eu estou com a professora e advogada Aline Moreira e é justamente sobre isso que nós vamos conversar, o direito do professor. E aí, professora, tudo bem? Tudo jóia. Na correria de sempre, como é a vida do professor, né? Então, os direitos do professor. Mas nós vamos falar não só sobre os direitos, vamos falar sobre os deveres também, né? Também. Não tem como desassociar direito e dever, né? Não é? Em nenhum momento. Os professores estão sabendo dos direitos que eles têm? Na maior parte, não. Eu acredito, assim, que os professores ainda têm muito a aprender, muito a buscar, para que possa realmente fazer valer esses direitos diante da sociedade. Os professores adquiriram mais direitos ainda, principalmente depois de 2007, com aquela lei que, para dar aula, tem que ter licenciatura. Antigamente, qualquer pessoa podia dar aula, né? Então, não tinha o porquê ter uma formação. Por que eu vou fazer um curso superior para receber mal depois, né? Ser tão desvalorizado nessa sociedade. Mas com a busca da melhora, né, do ensino, da qualidade do ensino, nós tivemos sim essa exigência que todo professor tenha assim, uma formação específica, que tenha licenciatura, né? E aí, a partir de 2007 foi exigido, mas ainda teve um tempo para adequação. Um tempo aberto para essa adequação. Esse profissional que estava dentro da sala de aula buscar essa formação, concluir essa formação, né? Nós tivemos vários incentivos dos estados para concursos específicos para os professores. E é triste saber que ainda hoje tem professores que não têm licenciatura, sabia? Aqui em Goiânia, inclusive. Muitos. Eu vejo que aí o professor precisa observar se eu tenho um colega que não tem essa formação, é direito meu denunciar. Cabe Sim. denúncia, né? Cabe denúncia, claro. A escola não pode empregar, e aí é um risco que a escola, que a empresa corre. É porque o título de professor, a gente tem orgulho de falar, né? Não, eu estudei para ser professor. Eu estudei para ser professor. Eu quis ser professor, eu sou professor. Eu não sou aquele profissional que está professor, né? Enquanto eu não me formar, eu vou dar aula para ganhar um pouco de dinheiro, mas eu quero mesmo fazer engenharia. Quando uma pessoa exerce a advocacia sem, né? Sem até mesmo, pode até ser o bacharel em direito, mas ele não tem aí a carteira da ordem, cabe denúncia. Da mesma forma, o médico, quando ele é o exercício legal da profissão, não é médico que está exercendo, é exercício legal da profissão. Professor também, não é permitido. Hoje, nós não temos um conselho, mas não é permitido. Cabe a denúncia ao sindicato, à própria secretaria, que tenha isso, né? Você tocou num ponto interessante, o sindicato. Como deve ser a relação do professor com o sindicato? Nós temos um sindicato dos professores da rede particular, que é o Simpro, e temos dois da rede pública, que é o Sintego e o Sinsed. Que tem uma briga judicial para ver quem é que realmente assume. Então, em relação aos professores da rede pública, fica essa dificuldade, porque aí tem que pegar e escolher qual é que se aproxima mais do que esse professor acredita, né? Dos ideais políticos e por aí vai. O professor da rede particular tem que se aproximar do Simpro. E eu acho que é uma boa esse professor conhecer, ir ao Simpro, porque geralmente só procura o Simpro na época de fazer acerto. Verdade. Né? E o Simpro oferece vários cursos durante o ano para quem é associado e para quem não é também, para esse professor, né? Tá ali trabalhando sobre essa questão dos direitos desse professor, desse profissional que está ali na escola o tempo inteiro. E o sindicato também serve, claro, você falou sobre as leis trabalhistas, eles ajudam a manter essas leis sendo cumpridas, né? Isso. Aí, no caso, o que é importante, né? As pessoas e o professor tem muito receio, e eu falo receio porque ele não conhece os direitos dele, mas tem o Disque Denúncia do sindicato, do Simpro, que funciona, que é uma beleza. Disque Denúncia? Sim, temos o Disque Denúncia, né? O Simpro, que o professor não se identifica. Ele liga, ele vai identificar a escola que ele trabalha e fala sobre o problema, o que está acontecendo. Ele é atendido geralmente por um advogado ou pelo assistente do advogado Simpro, e eles vão sim, eles vão atrás.
A gente estava falando sobre a carga horária do professor também, né, antes da nossa conversa. Como deve ser essa questão de 4 aulas seguidas ou 6 aulas seguidas? Como Então, funciona? essa questão da carga horária, ela é muito peculiar, porque depende do contrato de cada um, né? O que nós temos que observar, que o professor precisa observar? Ele não pode dar mais de 6 aulas seguidas na mesma instituição. Claro que a maioria dos professores trabalham em 2, então ele vai extrapolar todas, mas na mesma instituição não pode. Ele não pode também dar mais de 4 aulas sem o intervalo. Ele precisa ter um intervalo para descanso, lanchar, né, refrescar a cabeça, porque é uma higiene mental também para esse professor poder retornar à sala de aula. Semana que vem nós temos um feriadão, né, de 21 de abril. E cai numa quinta-feira. Sexta-feira, normalmente, o pessoal emenda. O dono da escola, o coordenador, ele pode pegar essa sexta-feira que o pessoal emendou e repor num sábado, por exemplo? Não, ele não pode repor esse dia no sábado, a não ser que tenha um acordo coletivo juntamente com o sindicato. O sindicato tem que O participar dessa reunião. sindicato precisa participar. Por quê? O professor não pode ser coagido, e ali, né, não é só o professor, né, o caso aí o empregado e o empregador. Quem tem a maior força é o empregador. Então é lógico que nenhuma pessoa vai falar assim, eu não vou trabalhar. Como o empregado é a força menor aí, é o mais frágil nessa relação, tem que haver a presença do sindicato. Esse acordo tem que ser homologado pelo sindicato para ser aceito. Caso contrário, não é válido. Essa reposição ou vai ser, né, uma hora extra, que no caso as escolas não pagam, mas que depois em uma rescisão trabalhista ela é paga sim, inclusive dobrada, né, que tem um acordo em Goiás, que é convenção coletiva, que fala que a hora trabalhada, hora-aula trabalhada do professor nos finais de semana é 100%, né, é o dobro. Porque tem algumas escolas que, principalmente aquelas que levam o Enem e o vestibular como base da sua educação, tem aula aos sábados, simulado aos domingos, é bem maçante, né? É bem maçante. Por isso que aí nós vimos esses tempos agora, né, algum tempo, que teve uma escola com tanto processo. Quantos processos tiveram justamente por conta disso? Chega um ponto que a escola não consegue arcar com os direitos trabalhistas desse professor, trabalhando sábado, domingo, à noite, feriado, não tem como. Como é o cálculo de remuneração do professor? Muitas escolas particulares, elas não trabalham com o valor da hora-aula. O registro do professor, na carteira, inclusive, deve ser em relação à hora-aula e não o salário total. A hora-aula do professor é diferente do que outro profissional, né? Hora-aula é isso. A hora-aula desse profissional, né, do professor, ela não é uma hora-relógio, que as pessoas confundem muito. Hora-aula não é hora-relógio, não são de 60 minutos. Em Goiás, nós temos pareceres que são de 45 ou 50 minutos. Então, 45 ou 50 minutos. Para você pegar e determinar, então, a carga horária que você faz dentro da escola. Da carga horária total, 1/3 dessa carga horária, ela é determinada para hora-atividade, planejamento, correção de atividades, pesquisa, para tudo isso. Ou seja, a cada 3 horas trabalhadas na escola, 1 hora é para ele fazer planejamento, pode ser em casa, pode ser na escola? Pode ser em casa ou na escola. Aí depende, nós não temos nenhum entendimento, né? O que tem é um acordo que metade, no mínimo metade, seja feita em casa, porque o professor não fica o tempo inteiro dentro da escola. Para que seja garantido esse direito do professor, esse professor precisa denunciar no sindicato, recorrer ao sindicato. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu trabalhei numa escola em que o dono da escola só me pagava quando eu lembrava que tinha que pagar, sabe? Chegava no dia 15 e ele não tinha pago ainda. A gente tinha que lembrar, olha, hoje é o dia do pagamento. O dia do pagamento já passou, e aí, como é que vai ser? O pagamento é sempre feito até o 5º dia útil de cada mês.
Não pode essa história, isso tem várias escolas, né? Que dá cheque de aluno, do pai do aluno, para o professor. E também acontece demais. Né? Aí o professor tem que correr atrás. Não, isso também não é permitido. E sobre a aposentadoria do professor? Pois é, a questão da aposentadoria, nós temos aí uma série de fatores, né? Nós somos uma categoria diferenciada. Então, o professor trabalha menos tempo que o trabalhador comum. O professor com 25 anos de sala de aula, efetivo, né? Sala de aula, ele tem esse direito à aposentadoria. Só que agora, com as mudanças, né, e que nós estamos tendo mudanças em cima de mudança, mudança em cima de mudança, tem aí o fator previdenciário que está só acabando, né, prejudicando não só o professor, mas como todo trabalhador comum nesse país. E quais são os conselhos que você daria para os nossos professores do grupo que querem saber um pouco mais sobre direito, que querem saber mais o que fazer em caso de alguma injustiça? Então, eu acredito que buscar conhecer os seus direitos é o melhor caminho. Conhecer seus direitos. Ah, todo mundo tem que fazer o curso de direito? Não, não precisa. Procure ler. Se aproxime do sindicato, né? O sindicato não serve só na hora da rescisão, não. Ele serve para amparar seu trabalho. Ele serve para amparar enquanto você está dentro da escola também. É uma dica importante, é necessário que o professor corra atrás. Escola nenhuma, secretaria nenhuma vai correr atrás do seu direito, né? Para você. Então, somos nós que temos que correr. Professora, muito obrigado, viu? Eu gostaria de mais vezes você aqui. Obrigada. Até mais. Até mais. Loving it and love it up. Living it up when I'm going down.